muito melhor para o coral, se é que você me entende. Aleluia. Páscoa, noite de celebração, como você pode perceber, noite de lembrarmos do feriado e da data mais importante para o calendário cristão, porque marca um momento especial na história de Deus com o seu povo. A Páscoa tem que ser muito celebrada por aquele que segue e ama Jesus Cristo, e nós somos aqueles. Nós somos aqueles. A humanidade deveria ouvir mais sobre a Páscoa, sobre a aliança que se tem com Deus. Pare para pensar, por exemplo, e eu falei isso hoje de manhã, vou repetir aqui de novo. Nas plataformas digitais, nas ferramentas de busca da internet, quando qualquer outra data comemorativa de qualquer outra religião é comemorada, eles até mudam a página da frente, mudam as letrinhas, colocam ali, tem um filtro especial em aplicativos e assim vai. Procura alguma coisa hoje na Páscoa, para você ver. Nem o coelhinho, quanto menos o real sentido da Páscoa, porque é um segredo escondido na Páscoa, que eu e você já sabemos, mas que nós vamos mergulhar mais a fundo nessa noite. Espírito de Deus, nós estamos na Tua presença. Viemos aqui porque amamos o Teu nome e sabemos que quando confiamos em Deus, nós somos sempre surpreendidos pelo Teu cuidado, pelo Teu amor. Por isso, meu Deus, nos visita nesta noite mais uma vez com o Teu cuidado. Nos visita mais uma vez nessa noite, que esse seja um culto marcante e especial, porque cremos e esperamos em Ti, Senhor. Toca cada vida que nos assiste também pela internet, cada pessoa que presencialmente está aqui na igreja, Senhor, e manifesta a Tua glória sobre nós, manifesta o Teu poder de ressurreição sobre nós, que aonde houver alguém que acredite e tenha fé em Jesus Cristo, não só em Cristo, mas no seu sacrifício, entrega, morte e ressurreição, a Tua palavra e o Teu poder se manifestem, que o Teu reino venha sobre nós nessa noite, que nós sejamos invadidos e inundados pela Tua glória, em o nome de Jesus Cristo. Desde o início desta reunião, nós já podemos Te sentir aqui, por isso continua presente em nosso meio. Nós Te adoramos e engrandecemos, e como igreja aplaudimos o Teu nome, porque Tu és santo, Tu és santo, aleluia. Oh, o Cordeiro merece sim uma canção, Ele merece sim toda a honra e toda a glória. E por que biblicamente Ele é chamado de Cordeiro? Nós vamos chegar lá. Páscoa, então, como já mencionei, é um marco na história do povo de Deus, do relacionamento do povo com o seu Deus. Diz a história que depois da criação e da era patriarcal, da era dos patriarcas, o último patriarca, chamado Jacó, que teve o seu nome mudado para Israel, ele tem um de seus filhos, e um de seus filhos se chama José. José é vendido aos seus irmãos para o Egito. No Egito ele prospera, no Egito com a sua excelência, ele preserva a nação egípcia, mas não só a nação egípcia, ele preserva a semente da linhagem da nação judaica, para que não morressem de fome na terra de Israel, que estava passando por uma tremenda crise e fome. Na verdade, todas as nações da terra estavam com uma fome gigantesca, mas só o Egito tinha provisão, porventura, ou tendo em vista a visão que o próprio José teve de estocar alimentos. Ele então traz a sua família, o patriarca de sua casa, Jacó, Israel, para habitar no Egito. Recebe do Egito todo o favor, todo o cuidado, trabalham no campo e começam a engrandecer-se, a enriquecer-se. Contudo, depois de um tempo, o faraó que conhecia José morre. O próprio José morre, as gerações vão se passando, e um novo faraó se levanta, olha para o povo e diz: calma aí, alguma coisa está errado nesse trajeto aqui, porque os hebreus estão ficando muito mais fortes do que os próprios egípcios. Então, como uma maneira de subjugá-los ou de oprimi-los, ele escraviza o povo judeu no Egito. E o povo judeu fica escravizado no Egito, passando a trabalhar forçosamente para que o Egito pudesse ser construído. Os anos vão se passando, e
Aparentemente Deus parece ter se esquecido de sua aliança. Só que eu estou aqui para te avisar algo: o Cordeiro venceu. Deixa eu falar de novo: o Cordeiro venceu. O Cordeiro venceu desde sempre. O Cordeiro venceu. Por mais que o inimigo pudesse pensar em escravidão, em aflição, em opressão, o Cordeiro foi capaz de vencer. E eu estou começando a sua vitória nesse culto especial de Páscoa, que terá 4 horas e 15 de duração. Quando o Subirá falou, vocês vibraram mais, mas tudo bem. Tentei fazer um resumo mental do Subirá, falei mentalmente, falei absurdamente. Tentei escrever tudo que ele falou, falei mais ainda, porque, meu Deus do céu, que sabedoria, hein? Pelo amor de Jesus Cristo, só fazendo um adendo aqui. Eu nunca vi alguém pregar com tantos versículos de cabeça assim. Meu Jesus amado, que homem de Deus abençoado, que mestre que Deus tem levantado em nossa nação. Se você não veio, você perdeu, até porque não tem vídeo se você não veio, mas se você veio, você sabe o que eu estou dizendo, não é isso, gente? A nação escravizada no Egito esperava por um momento de libertação. Quem teria coragem suficiente de se levantar contra o sistema opressor e poderoso egípcio, contra o próprio faraó e seus comandados? Ninguém, a não ser um homem que Deus havia preparado desde a infância e nascimento, preservado sua história, até ele chegar em Êxodo capítulo 3 e encontrar com o próprio Deus numa sarça ardente, que dizia: vá e diga ao faraó para deixar o meu povo ir. A escravidão depois de 400 anos iria acabar. Deus iria responder. O Cordeiro iria alcançar a primeira vitória e a grande vitória. A escravidão acabaria. Muitas pragas vêm para tentar fazer com que o coração de Faraó deixasse de ser endurecido e ele liberasse o povo da escravidão. O próprio Deus havia previsto que o coração de Faraó se endureceria, até o ponto em que não seria mais possível conter o que Deus estava fazendo, porque o Cordeiro sempre vence. O Cordeiro sempre vence. O Cordeiro sempre vence. As vitórias são inevitáveis. Estou vendo um jovem aqui lá no fundo. Tem lugar para você, sente-se conosco. Mas um dia eu fui jogar com ele FIFA, e ele falou: que time você quer? Eu falei: PSG. Ele falou: por quê? Vai pela não? Eu falei: porque PSG significa pastor sempre ganha. E o resto ele vai te contar a história depois. Está fazendo cura até hoje. Mas muito bem. Há vitórias que são inevitáveis. O Cordeiro sempre vai vencer. Mas o difícil é, no meio da escravidão, no meio da dificuldade, esperar que esse Cordeiro se manifeste e vença. O povo escravo gera cultura de escravo, gera mentalidade de escravo. Há mais de 4 séculos escravos construindo o Egito. Deus levanta um libertador, e através desse libertador ele dá autoridade, ousadia, coragem para confrontar o sistema egípcio, para que a escravidão acabe. Mas não coincidentemente, o formato e a simbologia que ele escolhe para marcar um novo tempo tem que para nós ser crucial e importante. É o que estamos celebrando na noite de hoje. Ele chama Moisés e diz: Moisés, as pragas todas vieram, virá uma última praga, e sobre essa última praga Faraó não resistirá. Eu matarei todos os primogênitos na terra do Egito. Todos, os primogênitos dos animais, os primogênitos das famílias, todos, quando o meu anjo da morte passar, morrerão. Só haverá uma forma de proteção para o povo de Deus. Nos umbrais das portas, matem um cordeiro e passem o sangue do cordeiro no umbral dessa porta, para que o anjo da morte, ao passar pelo Egito, passe, eu sei que é redundante, mas é isso, passe pelas suas casas e a morte não chegue no seu lar. Este passar, esta palavra passagem, é a palavra Pesach, que é Páscoa. Páscoa significa a passagem. Ele
passará de minha casa e não entrará em minha casa. O anjo da morte não tem poder na casa que é marcada pelo sangue do Cordeiro, porque o Cordeiro sempre vence. A Páscoa desde sempre é uma festa que celebra a morte que foi vencida pela vida. O anjo da morte não pode passar no meu lar, não pode tocar a minha vida, não pode tocar as minhas finanças, não pode tocar meu ministério. Sobre os umbrais da minha casa está o sangue do Cordeiro, e eu tenho que dizer que o Cordeiro venceu. O Cordeiro sempre vence, o Cordeiro sempre vence. Então ele diz: passe o sangue. Lá fora vai ter um desespero, e enquanto o pessoal estiver desesperado lá fora, o sangue vocês passaram na porta, e o Cordeiro, vocês vão se alimentar do Cordeiro dentro de seus lares. Se a família for pequena, para um cordeiro só, reúnam famílias. Se ela for grande demais, vai mais de um cordeiro, e assim vai. Mas matem um cordeiro, sacrifiquem o cordeiro, para que ele represente a passagem. Páscoa então é a passagem de um estado para o outro, da morte para a vida, da tristeza para a alegria, da escassez para a abundância, do medo para a ousadia, da insegurança para a coragem. A Páscoa tem que ser celebrada por nós, preparados por Deus para atravessarmos para um tempo novo. Isso é Páscoa. Na verdade, ele dá até uma instrução para o povo. Depois você lá ou assiste uma live de 100 dias que tem por aí, lá no começo. Ele diz assim: a Páscoa deve ser comida preparado. Cinja os seus lombos, fique com as sandálias nos pés. Coma a Páscoa preparado para viajar. Não era uma refeição para ficar ali ceando, igual sabe ceia de ano novo. Você fica ali sentado ao lado da mesa, come, joga uno, briga no uno, faz as pazes, come de novo e assim vai. Não, a Páscoa é uma refeição relativamente rápida, porque quando as trombetas soarem, quando o aviso chegar, vocês vão se levantar, e 400 anos de escravidão vão terminar nesta noite. A Páscoa muda um estado para o outro. Na Páscoa eu consigo decretar liberdade. Quando a Páscoa chega e nós comemoramos a Páscoa ao Senhor, nós podemos dizer: Senhor, a honra e a glória pertencem a Ti. O Cordeiro venceu, o Cordeiro venceu. Deixa eu dizer, igreja, mais uma vez: o Cordeiro venceu, o Cordeiro venceu. Não é à toa que a humanidade, secularmente falando, não quer celebrar ou reconhecer a celebração da Páscoa. Fico indignado com isso, por isso estou falando mesmo. Mas é demais para mim. Qualquer outra religião tem um jejum específico, um dia tal. Aparece a figurinha, a imagenzinha, eles jejuando, todo mundo feliz. No outro dia isso, no outro dia aquilo. Na Páscoa ninguém fala nada, porque a Páscoa é um segredo que Deus deixou aos seus filhos, mas que tem que ser liberado sobre a humanidade. É uma data importante para mim e para você, porque mostra: eu vou atravessar, eu vou atravessar. Eu estou falando para pessoas que vão atravessar. O anjo da morte atravessou a sua casa, você vai atravessar do estado de escravidão para a liberdade, de tristeza para a alegria, de medo para a coragem. Deus está te dando força para atravessar, mudando cenários, mudando circunstâncias. É a Páscoa ao Senhor, é hora de transformação, de mudança, de renovo, de novidade de vida. O Cordeiro venceu! Venceu! Conversando, já que eu mencionei o pastor Luciano Subirá, foi interessante que na mesa de almoço a gente conversou de um assunto tão importante, que é sobre jejum. Falando sobre jejum. E você ouviu falando aqui que Deus o levou a períodos de longos jejuns, de 40 dias só tomando água. E ele estava me dizendo o preparo que tem que ter antes. Não é só começar: amanhã comecei, não dá certo. Tem que se preparar antes, com acompanhamento médico, nutricional, acompanhamento de tudo. E mesmo assim não é fácil. A Páscoa também exige um preparo. Páscoa não é só chegar e dizer: não, é Páscoa ao Senhor, da morte para a vida, aleluia, o Cordeiro venceu. Prepare-se para a Páscoa. Fale para alguém agora que você não usa mais máscaras. Prepare-se para a Páscoa. Êxodo capítulo 12, versículo 19.
por 7 dias, que não se encontre fermento algum na sua casa. Porque se você comer pão fermentado, você vai ser cortado da congregação de Israel, tanto peregrino como natural da terra. E você diz: meu Deus, que ódio é esse que eles têm do fermento? Fermento é o símbolo bíblico de pecado. O que ele está dizendo é: não há outra maneira de viver a Páscoa, a não ser se a impureza foi embora da sua vida, a não ser que o pecado não te contamine mais, a não ser que o mundo não te contamine mais. Eu tenho que me preparar para a Páscoa ao Senhor. Páscoa é dizer: eu tiro o fermento, eu tiro o fermento, eu busco os pães ázimos, os pães sem fermento, eu busco a terra sem contaminação, eu me preparo. Nenhuma coisa levedada você come, todas as habitações comam apenas pães ázimos, pães sem fermento. Então Moisés chamou e diz: vá, pegue os cordeiros segundo as suas famílias e imolai a Páscoa. Prepare a Páscoa. É Páscoa. Deixa eu falar de novo, é Páscoa. E o começo da festa da Páscoa é sacrifício, consagração e entrega. Se o fermento não sair, não há como eu viver a Páscoa. Que hoje pode significar fermento? Amarguras, tristezas, pecados, imoralidades, comportamentos que ferem a tua aliança com Deus, e você sabe sem que eu precise dizer. É Páscoa. Páscoa é a oportunidade de dizer: eu não tenho fermento mais, eu tiro o fermento da minha casa, para que o Cordeiro possa vencer. Vocês estão aqui comigo? Porque se eu tenho imoralidade, se eu tenho fermento na minha casa, não adianta eu só chamar o Cordeiro. Vocês estão me entendendo ou não? Não é maravilhoso? É, glória a Deus. Eu mesmo pergunto, eu mesmo respondo: é. Porque é o preparo que Deus tem. Vamos falar de maneira moderna então, já que você fala: poxa, mas pastor, o que eu faço? Tiro o fermento como pão ázimo? Então tá bom. Nós sabemos que a Páscoa comemora-se o que de Jesus Cristo? Alternativa A, nascimento. Alternativa B, batismo. Alternativa C, ressurreição. O que a Páscoa comemora? Uau, aleluia. Senão a gente pediria para as crianças voltarem. Contudo, vamos pensar de maneira lógica. Não pode existir ressurreição se antes não existir morte. Quem está vivo não ressuscita, só ressuscita quem morreu. Então Páscoa, apesar de ser uma festa de celebração, antes de eu celebrar a ressurreição, eu tenho que me entregar para a morte. Pastor, estava tão legal isso aí você vai falar desse assunto, ficou até pesado. Calma. Morte, evidente que não do teu físico, evidente que não. Mas esse local que eu estou pisando aqui, inclusive, não se chama palco, se chama altar. Porque altar é local de sacrifício e entrega. Ai do Felipe Parente e seus cabelos, se eu subir nesse altar sem morrer para o meu orgulho, sem morrer para os meus pensamentos, sem morrer para os meus achismos, sem morrer para quem eu sou, porque altar é local de morte. Para que a ressurreição aconteça, eu tenho que morrer. Eu quero que nessa noite você entenda: Senhor, é Páscoa, e Páscoa é tempo de tirar o fermento. Eu morro para as minhas atitudes, para o meu comportamento, para a minha personalidade, para as amarguras que estão dentro de mim. Eu entrego no altar, para que depois da morte a ressurreição aconteça. Aí está o segredo da Páscoa. Páscoa é tempo de ter aliança com Deus. Quem está firme na Páscoa se prepara para atravessar. E eu estou diante de uma igreja, eu estou diante de um povo que nessa noite está se preparando para a travessia. Se prepare, você vai viajar. Se prepare, você vai viajar para um tempo novo. Se prepare, você vai entrar em novidade de Deus. Mas antes, se há fermento, eu tiro. Se há impureza, eu tiro. Eu entrego para morrer no altar, para que através da morte eu receba dele a vida. Eu quero viver a Páscoa verdadeira do Senhor. O Cordeiro venceu e eu quero experimentar esta vitória. Então analise você mesmo a sua vida. Na noite que estamos hoje, antes de ceiar, o apóstolo Paulo nos recomenda em 1 Coríntios: examine o homem a si mesmo. Se examine. Senhor, se tem fermento, se tem áreas que estão muito vivinhas aí,
já não vivo eu, é Cristo que tem que viver em mim. Para que a ressurreição aconteça, eu entrego áreas no altar, Senhor. Eu entrego áreas no altar. Se eu estou preocupado demais, se eu estou amargurado demais, talvez é porque minha alma está vivíssima demais. Eu me entrego para morrer, para que através da morte a ressurreição se manifeste. Eu me entrego para que o fermento vá embora. Eu estou falando para pessoas talvez que estão lutando, ficando de pé e tropeçando, ficando de pé e caindo de novo, nesse ciclo vicioso de pecado. Deus está aqui nesta noite, na Páscoa, para dizer: você é livre. Não há escravidão, não há cadeia que te prendam, mas entrega o fermento nas mãos de Deus, e receba o pão vivo e verdadeiro, porque essa é a tua Páscoa. Páscoa então passa a marcar a história do povo de Deus. E sempre que o povo de Deus se afastava da aliança com Ele, a marca que as coisas podiam mudar e que a aliança podia ser retomada era a Páscoa. Não era nenhuma outra celebração senão a Páscoa. E nós estamos celebrando é tempo de fazer aliança nova com Deus. É tempo de chegar diante dele e falar: Senhor, eu quero me preparar em Ti. Essa é a Páscoa ao Senhor. Essa é a Páscoa ao Senhor. Porque a história evolui. Você lembra comigo? Eles saem do Egito, uma multidão de pessoas, Moisés junto com ele, eles atravessam o mar, porque Páscoa é travessia, e eles seriam um povo da travessia. Eles atravessam o mar, com o pé seco, eles atravessam em meio ao mar. Eles perambulam pelo deserto, pelos seus próprios erros, maldições e imoralidades. Eles vão sendo corrigidos, mas Deus nunca os abandona, dando a eles o maná. Só que a principal promessa é que eles pisariam na terra prometida. E para pisar na terra prometida, eles precisariam conquistar essa terra. Não é que a terra estivesse desocupada com o lote capinado esperando eles chegarem. Não, eles precisavam conquistar e alcançar. E um dos momentos mais cruciais na história do Israel antigo é quando Moisés já foi levado aos céus em Deuteronômio. No final do capítulo 34 em Deuteronômio, no final do livro, ele é levado aos céus, levado por Deus, sem entrar na terra prometida, e eles estão às margens do Jordão para atravessar. Deus levanta um outro homem chamado Josué. Esse homem Josué agora se levanta para conquistar. Eles atravessam o Jordão. Eles querem atravessar e atravessam o Jordão. Só que o principal símbolo de conquista seria Deus tirar de vez a vergonha e a ameaça do Egito. E Josué capítulo 5, versículo 9. O Senhor falou: hoje eu tirei a vergonha do Egito. Deixa eu falar de novo, porque para nós parece não ter feito nenhum, mas é para um povo que viveu aí já 430 anos de escravidão, de ameaça da escravidão. Ele está dizendo: é hoje, hein? Hoje eu quebrei a escravidão que te perseguia há mais de 4 séculos. Hoje eu estou quebrando o opróbrio que você vivia no Egito. Hoje eu quebrei a escravidão dos seus pés. Hoje o Egito não te persegue mais. Hoje aquilo que te perseguia perdeu força. Hoje eu estou mudando a tua história. Acho que você entendeu que eu já estou profetizando para você. Este dia é chamado hoje. O salmo que foi lido aqui é: este é o dia que o Senhor fez. Hoje eu transformo a história. Hoje eu mudo a realidade. E esse local se chamou Gilgal, que significa tirar da vergonha. Gilgal, tirar da opressão, tirar do medo. E aí, versículo 10, eles estavam acampados. Sabe o que eles fizeram? Celebraram a Páscoa. Celebraram a Páscoa. Mais uma vez na história de Israel, a Páscoa aparece como um símbolo de aliança e travessia. Páscoa significa: Deus está me dando força para conquistar. Deus está me dando força para conquistar. Deus está te dando força para conquistar. É na Páscoa que Deus te dá essa força. É na Páscoa que Deus remove a vergonha. Ele já estava acostumado, gente, há 40 anos no deserto. Choveu maná todo dia de manhã, na graminha tinha um maná para eles comerem. Eles celebram a Páscoa. Eles começam a cantar: vamos cantar uma canção ao Cordeiro, sei lá.
E o cordeirinho só esperando para morrer assim, nem sabendo que era chegada a sua hora. Vamos cantar uma canção. Eles celebram a Páscoa. Quando eles celebram a Páscoa, o versículo 11 diz que então acabou o maná. Porque eles comeram produto da terra, pães sem fermentos e espigas tostadas. Eles viviam de maná. Nesse dia eles se alimentam diferente. Continua o versículo 12 dizendo assim: neste dia acabou o maná. Ninguém disse amém, porque está falando, e agora? A promessa nunca foi o maná. A promessa era uma terra que pudesse dar leite e mel. O nome dessa terra era Canaã. O nome dessa terra era... O dia que acaba o maná é o dia da Páscoa. Vocês estão comigo aqui? O dia que acaba o maná, acabou o maná, não fica um segundo com fome, porque quando acaba o maná, pode continuar o versículo para mim. Acabou o maná e os filhos de Israel comeram os produtos da terra de Canaã. Quando eu passo pela Páscoa, o maná acaba e eu entro na terra prometida. Deixa eu falar em português para você. Maná é a provisão diária que Deus te dá. É Ele não deixar faltar nada. É quando não falta, mas às vezes é assim, Senhor, aos 45 do segundo tempo, uá. Eu oro pelo anjo Pix que deve ter no céu. Senhor, faz esse anjo fazer um Pix. Quando está no último dia, Senhor, meu Deus, Senhor Jesus, parece que não dá mais. Meu Deus, eu estou no limite. Isso é maná. Deus vem dar todo dia a provisão que eu preciso. Outra coisa é quando o maná acaba e eu começo a comer da terra de Canaã. Aí é abundância, aí é terra que mana leite e mel. Aí eu entrei naquilo que eu não esperava. Você não entendeu. Deus está nos transicionando do maná para a terra prometida. Maná é bom, glória a Deus pelo maná. Mas melhor ainda é quando depois da Páscoa o maná acaba, mas a terra prometida começa a produzir. A tua terra prometida vai começar a produzir. O que Deus prometeu na tua vida vai começar a produzir. Porque é Páscoa, eu me preparo para atravessar. Porque é Páscoa, eu me preparo para romper. Oh! Hoje foi tão legal porque eu cheguei antes do culto e fui interagir ali no fundo. Lembrei do pastor da minha adolescência, que ficava na porta da igreja mais tradicional, dizendo a paz do Senhor, dando oi. E 2, 3 que eu pude dar oi que chegaram ali. E eu vou fazer isso todo domingo, então chega mais cedo para a gente bater um papo. Eu estava ali no saguão e uma pessoa passou e falou: pastor, uma palavra que o senhor liberou ali, sentado ali, ela estava conversando comigo. Eu me lembro que o senhor pregou Isaías 55 sobre o comprar sem dinheiro. Pastor, é isso que eu vivi. Eu não sei nem te explicar o que aconteceu, mas eu estou com um carro que eu não sei como ele chegou, ele aconteceu. E ela falou: sei que o senhor mesmo avisou que não prega muito sobre isso, que não quer falar sobre essa questão, mas isso iria acontecer, porque Deus cumpre a sua palavra. Porque há um tempo de viver com maná. Há um tempo de que a terra prometida começa a produzir. E se você tem fé, levante uma de suas mãos. A tua terra prometida vai começar a produzir. A terra da promessa vai começar a produzir. Eu não vou viver só do maná. É Páscoa. Eu vou celebrar ao Senhor a Páscoa. E quando eu celebro ao Senhor a Páscoa, quando não há fermento na minha vida, Ele está me dando forças. E a terra vai começar a produzir. Produza a 30, a 60, a 100 por um. Acessa milagres que você não esperava, sobrenaturais que você não aguardava. Ele está nos fazendo andar pela fé. É Páscoa e o Cordeiro venceu. Se você crê, dá um brado ao Senhor e adore-o. Era Páscoa. Era Páscoa. Mais uma vez era Páscoa. Eles se reúnem, celebram a Páscoa, o maná acaba e a terra de Canaã começa a produzir. Mas eles estavam diante de um maior desafio, eles tinham que conquistar a terra. No mesmo dia, Páscoa, Josué estava perto de Jericó, versículo 13. E ele olhou, e estava de pé diante dele um homem, que tinha na mão uma espada nua, afiada. Josué falou: ou não, ou não, ou não, não, não. Era mais ou menos isso. Porque fizeram a Páscoa, comeram do fruto da terra da Canaã. Ele está ajoelhado esperando, de frente a Jericó aparece um cara com uma espada.
Ele diz: você é por nós ou você é dos nossos adversários? Só para eu saber o que eu faço. É Páscoa. E na Páscoa é dia de encontrar aquele que está com a espada desembainhada. Você entendeu? Porque ele olha para Josué e fala: você não entendeu quem eu sou porque você não me conhece ainda. Mas eu sou o príncipe. Eu sou o príncipe do exército do Senhor. Então Josué prostrou-se, adorou em terra e perguntou: o que diz meu senhor ao seu servo? Eu sou o príncipe do exército do Senhor. Ah, meu Deus! Toda a tribo de Israel estabeleceu um príncipe para a trajetória. Todas as tribos tinham príncipes. Moisés teve que estabelecer esse sistema de príncipes, teve que reafirmar Arão como sacerdote. Você conhece a história? Se não conhece, você vai ler ou vai assistir as lives que já estão lá. Só que esse príncipe dessa tribo Josué não conhecia. A figura do príncipe das tribos de Israel era o jovem mais proeminente, com o maior futuro da tribo. Ele seria o príncipe dessa tribo. Tudo bem? E como que esse jovem com a espada se apresenta? Eu sou o príncipe do exército de quem? Quem que é esse príncipe? Fica pensando você aí. O Cordeiro venceu. O Cordeiro venceu. Josué, você não me conhece porque está muito antes do seu tempo, mas eu estou com a espada na mão. Eu estou com a espada na mão. Eu estou com a espada desembainhada. Páscoa é momento que você descobre que há um príncipe de um exército lutando por você, que há um príncipe do exército lutando a tua guerra. Na minha infância, lá em Barbacena, eu cantava uma música assim: pelo Senhor marchamos sim, o seu exército poderoso é. Tem uns da antiguidade: sua glória será vista em toda a terra. Nessa época o Pedrinho nem existia em planos celestiais talvez. E o refrão dizia: o nosso general é Cristo, nós seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Com o Messias marchamos sim, em sua mão a chave da vitória. Já fui tarde demais, mas o que eu quero te dizer é que o exército que você faz parte tem um comandante. O exército que você faz parte tem um general. O Cordeiro venceu. O Cordeiro venceu. O Cordeiro venceu. Na sua mão há uma espada desembainhada. O Cordeiro venceu na tua vida. O Cordeiro venceu na tua casa. Celebre ao Senhor, adore ao Senhor. É Páscoa. Ele luta por mim. Já que estamos falando de músicas que vêm do baú, cantávamos também uma outra que dizia: celebrai a Cristo, celebrai. Agora já atingi mais gente. Tinha até coreografia. Ressuscitou, ressuscitou. Quem sabe o que eu estou falando aí? Agora já peguei mais alguns. Porque a Páscoa é uma celebração, é a reconexão do povo com Deus. A Páscoa é a chance da aliança ser renovada. Nós temos que chegar na Páscoa já tendo nos preparado, falando: Senhor, eu estou na Páscoa, não pode ter fermento. O fermento já foi embora. Se tinha fermento, tem que sair. Porque eu quero que o homem com a espada na mão se levante por mim. Meu Deus, há cultos que se eu for pregar e falar o homem com a espada desembainhada, uns 2, 3 já levanta e já gira já. Porque é forte, você sabe o que eu estou dizendo. Tem uns se segurando na cadeira que eu estou te vendo. Isso, dá gás que o Ed vai. Há um homem com uma espada desembainhada para lutar a minha batalha. E a Páscoa é a chance que eu tenho de renovar a aliança com Ele. A história vai se desenvolvendo. Eu acho que você percebeu que eu estou fazendo um apanhado da história para eu começar a pregar daqui a pouco. E a história vai se desenvolvendo. O povo entra na terra prometida. As tribos são divididas por todo o Israel. Contudo, o povo, pela ausência de um líder específico, entra numa fase de vários reis.
Antes da fase dos reis, houve a fase dos juízes, onde a Bíblia relata que cada um fazia o que bem entendia, o que era reto segundo o seu coração. Isso culmina numa era de reis que se inicia com Saul, o primeiro rei escolhido pelo povo e não por Deus. E cada rei que vem, em grande parte faz o que é mal aos olhos do Senhor. A nação inclusive entra em divisão. Depois que Salomão morre, Roboão, seu filho, passa a reinar e divide a nação. A nação passa a ser Judá e Israel, reino do sul e reino do norte, Judá e Israel. Os reis vão se afastando da presença de Deus, mas sempre há esperança de renovo na Páscoa. Deixa eu falar de novo, sempre há esperança de renovo na Páscoa. Páscoa é a oportunidade que o fermento vá embora e que eu volte a ter aliança com Deus. Páscoa é momento em que, se eu não tenho orado, eu passe a orar. Se eu não tenho lido a palavra, eu passe a ler. Se eu não tenho buscado ao Senhor, eu passe a buscar. Se eu estou frio no ministério, eu me aqueça novamente. É Páscoa, é passagem. Porque um rei se levanta entre muitos, chamado Josias. E esse rei Josias decide organizar, fazer uma faxina geral no templo, que já estava quase sucateado. O templo que Salomão construiu com tanta imponência, agora está cheio de ídolos pagãos, está cheio de lixo, de tristeza. Ele manda fazer uma limpeza nesse templo, e o seu sacerdote Ilquias descobre e acha o livro da lei que estava perdido. E ao achar o livro da lei, ele lê e o povo se constrange. Meu Senhor, como nós estamos distante dos princípios que nós tínhamos que ter com Deus, porque a distância da leitura da palavra nos faz viver de acordo com o que pensamos e não de acordo com a aliança com Deus. E Ilquias então, através de Josias, se levanta e ele fala: cara, a gente precisa fazer aliança com Deus de novo. Nós estamos distantes demais. E Josias podia ter escolhido tudo. Vamos fazer um culto da fogueira, vamos fazer um drive culto, um carroça culto, vamos fazer uma noite de adoração. Em 2 Reis 23, para restaurar a aliança com Deus, ele diz assim: celebre a Páscoa ao Senhor vosso Deus, como está escrito no livro da aliança. Não é coincidência que a Páscoa marca a reconstrução da história de um povo que estava se afastando de Deus. Páscoa é sempre chance de voltar a ser aquilo que você era para Deus. Páscoa é sempre chance de falar: Senhor, me aquece novamente, me aquece mais uma vez. Eu quero tirar o fermento, Pai. Eu quero no altar apresentar áreas para que morram. Vamos celebrar a Páscoa. Vamos celebrar a Páscoa. Vamos celebrar a Páscoa. A Páscoa, desde Êxodo, era um estatuto perpétuo para Israel. Ou seja, anualmente eles deveriam celebrar a Páscoa. No mês que se iniciaria a trajetória do povo e na lembrança que Deus tirou-os da escravidão, eles acham o livro da lei, tiram pó do livro da lei. E Josias, ao ler, fala: cara, a principal infração que eu vejo aqui é que a gente deixou de celebrar a Páscoa. A gente deixou de lembrar que o Cordeiro vence. Naquela época, literalmente eles matavam um cordeiro. Então eles têm que matar cordeiros, porque olha o que a Bíblia diz, versículo 22: não se celebrava a Páscoa desde os dias dos juízes que julgaram a Israel. Você tem noção? Desde os dias dos juízes que julgaram a Israel, nem todos os dias dos reis de Israel, nem tampouco os reis de Judá. A Páscoa tinha sido esquecida, a aliança com Deus tinha sido esquecida. E assim às vezes somos nós, nos esquecendo das promessas, nos esquecendo da aliança, nos esquecendo da Páscoa. Naquele dia ele fala: não,
no 18º ano do seu reinado, ele fala: vamos celebrar a Páscoa ao Senhor em Jerusalém. Vamos pegar de novo o cordeiro, vamos sacrificar o cordeiro, que cada família sacrifique o seu cordeiro, que passe sangue pelas portas. Vamos celebrar a Páscoa, vamos tirar o fermento de nossas casas, simbolicamente dizendo que agora nós vamos limpar. Páscoa é tempo de limpeza. Josias se levanta, celebra a Páscoa, e olha o que ele faz, versículo 24: os adivinhos, os feiticeiros, os terafins, os tiradores de sorte, os ídolos, as abominações que tinham em Judá e em Jerusalém, Josias os extirpou para confirmar as palavras da lei que Uquias tinha encontrado na casa do Senhor. Era Páscoa, era dia de limpar, era dia de se consagrar, era tempo de se realiançar com Deus. Nós estamos na Páscoa. Deus está te dando a chance de renovar o teu voto com Ele, de limpar toda a tua vida e a tua história. É Páscoa, a travessa da imoralidade para a santidade, da prisão para a liberdade, da apatia para o fogo do Espírito Santo. É Páscoa ao Senhor, e Ele está aqui nessa noite para te dizer: o Cordeiro já venceu, já venceu. Páscoa. Ele se reúne de novo. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Limpam, os adivinhos vão embora, os tiradores de sorte vão embora, os ídolos são extirpados. Ele limpa a casa toda e celebra a Páscoa ao Senhor. Páscoa ao Senhor é um dos feriados mais importantes, se não o mais, na nossa tradição e cultura cristã. Não é só um feriado judaico, é um feriado de todo aquele que conhece a Jesus Cristo. Porque na Páscoa nós vamos descobrir que na Páscoa o cativeiro acaba. Já que estamos nessa aula de história, está comigo aqui? Diga aleluia. Não está entendendo? Diga glória a Deus. Então estamos juntos. Os reis vão e vêm. Josias arruma tudo, vem os outros, pioram tudo, até o ponto que Deus fala: não dá mais. Chegou no topo. Minha misericórdia, agora a nação vai entrar na minha potente mão de juízo. Ele fala para profetas como Jeremias: nem clame mais pelo povo, pelo bem do povo, não adianta orar pelo povo, porque eles vão entrar em cativeiro. A Babilônia vem, invade Judá e leva Judá embora. Os assírios vêm, levam Israel embora, e os povos se tornam cativos, longe de sua terra, o templo destruído, os muros caem no chão. Só que Deus é um Deus de promessas, Deus é um Deus de redenção. Porque Ele disse: o cativeiro começa, mas ele tem data para acabar. O cativeiro não vai ser para sempre. O cativeiro não é para destruição, o cativeiro é para reconstrução. E eles voltam do cativeiro. Em Esdras capítulo 6, versículo 19: depois que o cativeiro acaba, os que vieram do cativeiro celebraram a Páscoa. Vocês estão aqui comigo ou não? Sempre que Deus marcou um novo tempo na vida de seus filhos, a Páscoa esteve envolvida. Páscoa significa: o cativeiro acabou. Porque na Páscoa, versículo 20, os sacerdotes, os levitas se purificaram, se tornaram um só, homens limpos, mataram e imolaram o cordeiro da Páscoa para todos os filhos do cativeiro, para seus irmãos sacerdotes, para si mesmo. Comeram a Páscoa os filhos de Israel. Os que tinham voltado do cativeiro se apartaram das imundícias das nações, celebraram a festa dos pães ázimos 7 dias com alegria, porque o Senhor os tinha alegrado. O Senhor os tinha alegrado. A Páscoa prepara-nos para a festa dos pães ázimos. Vocês estão aqui? Páscoa. Páscoa, o cativeiro acabou, o cativeiro se rompeu. Eu vou me realiançar com Deus. Recomeço, promessas, posicionamento. Páscoa, 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 Páscoa. A Páscoa então
fazia com que um povo que vivia da agricultura e do cuidado com animais ter que parar tudo e pegar um cordeiro e sacrificar um cordeiro macho sem defeito, e sacrificá-lo, imolá-lo, derramar o seu sangue, para que através dessa atitude o cordeiro representasse a substituição pelo pecado. Se torna não só na Páscoa, mas também um modo de sacrifício e de remissão de pecados, os sacerdotes sacrificando cordeiros no altar. Se torna praxe então, e costume então, que um cordeiro morrendo representava a remissão de pecados, e o cordeiro vai vencer. Posso começar a pregar? Não daria para em 2022 a gente estar falando, vamos celebrar a Páscoa, você sair daqui, passar no Super Adeg e comprar um cordeiro vivo e imolado. Não daria. Os sacrifícios que se faziam anualmente não podiam exterminar pecados. Eles podiam reconectar a aliança, mas não trazer a redenção eterna. Alguém precisaria se levantar. Alguém precisaria se levantar. Deixa eu falar de novo. Alguém precisaria se levantar. Havia uma lei mosaica, que é a lei do levitrato, que é a lei de cuidado com a terra. Como a terra era o ativo mais importante que a nação de Israel poderia ter, ele preveu na lei que caso uma família entrasse em crise, era uma lei mosaica. Então imagine, eu sou o Felipe da tribo de Naftali, sei lá. Eu enriqueço, tenho minhas terras, a terra foi dividida para a tribo de Naftali, eu estou ali nos meus limites de terra. Por algum motivo no meu trajeto de vida, eu tenho que negociar meu pedaço de terra porque eu estou endividado. Eu negocio com alguém da tribo de Naftali também, porque alguém de fora não podia pegar a terra de Naftali. Só que eu ia perdendo minha possessão, meu legado ia morrendo aos poucos. Diz a palavra que no ano do jubileu, no ano da redenção, um parente meu próximo poderia exercer o direito de comprar a terra de volta. O que eu perdi, eu poderia rever. Tudo bem? Havia uma outra lei, que era a lei redentiva de Moisés, que protegia viúvas e órfãos. Se uma viúva, ao perder o seu esposo, não tivesse como se sustentar, o parente mais próximo de quem morreu poderia remir essa mulher e passar a cuidar dela e talvez até tomá-la como esposa. Havia a lei então da possessão de terra e a lei da redenção de uma família. Estão comigo até aqui? Ambas as leis só podiam ser exercidas por um parente próximo do dono que perdeu. Estão aqui? Alguém precisaria se levantar para a Páscoa definitiva. Miguel poderia ter levantado a mão, eu vou. Miguel, não dá. Gabriel, eu vou. Não dá. Para cumprir a lei, tem que ser alguém próximo. Vocês estão aqui? Para cumprir a lei, tem que ser um príncipe. Para cumprir a lei, tem que ser aquele que já estava com a espada desembainhada antes mesmo da guerra acontecer. Agora, filho, por um segundo, segura a espada e se apresenta como um cordeiro. Porque o cordeiro da Páscoa, ele era tosquiado e imolado sem apresentar resistência. Então, filho, não resista. Apesar de ter poder supremo, não resista, vá. O cordeiro vai vencer. Mas não há ressurreição se não houver morte. O cordeiro está se preparando para vencer. O cordeiro está se preparando para se levantar. João Batista tem essa revelação. João capítulo 1 está apresentando Jesus, dizendo: o verbo se fez carne, habitou entre nós, nós vimos a glória dele, glória como filho único do Pai.
E um dia João Batista está andando, passeando, e ele cruza com Jesus. Ao cruzar com Jesus, versículo 29 de João capítulo 1, ele diz: aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Calma aí, João Batista, que culto de revelação foi esse que você veio? Que coisa é essa que você está falando? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mais uma vez, versículo 35, no dia seguinte, mais uma vez ele cruza com Jesus, e ao olhar para Jesus, versículo 36, ele diz: aí está o Cordeiro de Deus. Todos olhavam um homem de carne e osso, ele já via o Cordeiro que se levantou, o Cordeiro que se preparou, a Páscoa definitiva que estava se preparando para mim e por você. Ele era o pão sem fermento, ele era o pão ázimo, ele era o pão sem contaminação. Ele estava preparando a Páscoa, ele estava preparando a Páscoa. Eu e você temos que louvar a Deus todos os dias, porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo se levantou e continua de pé. Ele é a resposta, ele é a solução. Ele é a nossa verdadeira Páscoa. O apóstolo Paulo também teve essa revelação. Ele diz em 1 Coríntios 5, versículo 7: vamos tirar fora o fermento, gente. Tira o fermento velho, pelo amor de Deus. Sabe por quê? Porque Cristo, Ele é a nossa Páscoa. Ele já foi sacrificado. Algumas versões desse texto ele escreve: Cristo, nosso Cordeiro Pascal, nosso Cordeiro da Páscoa, Ele já foi sacrificado. Então vamos celebrar. Vamos celebrar. Ei, como dizia a música, vamos celebrar. Você nem sabe o que eu estou dizendo. Ressuscitou o Senhor. Sabe por quê? Vamos celebrar. Mas sabe como nós vamos celebrar? Não com fermento velho. Versículo 8: não com malícia e corrupção, mas vamos celebrar com ázimos de sinceridade e verdade. Eu quero ter um relacionamento com um Cordeiro, onde não há malícia, corrupção ou imoralidade, mas eu me apresento na Páscoa em sinceridade e em verdade. O Cordeiro está se preparando para vencer, o Cordeiro está se preparando para reinar. O modo da Páscoa nós já sabemos. O Cordeiro é sacrificado, o seu sangue nos protege da morte. Não é isso? Jesus um dia faz uma reunião com seus discípulos. Ele senta com seus discípulos em Mateus capítulo 26, versículo 2. Ele diz assim: saibam de uma coisa, daqui a 2 dias é Páscoa. Talvez nem você percebesse o quanto a Páscoa está permeada, e o quanto a Páscoa na verdade é a coluna que guia a história de Deus com o homem. Daqui a 2 dias é a Páscoa, e eu vou ser entregue, eu vou ser crucificado. Ele está falando em código com seus discípulos, mas os discípulos conheciam a tradição judaica. Eles sabem, calma aí, na Páscoa o Cordeiro morre, eu estou me entregando para morrer. Na Páscoa o meu sangue vai ser derramado. E enquanto ele está nesse board meeting ali com seus discípulos, diz que os principais sacerdotes, anciãos do povo, se reuniam no pátio da casa do sumo sacerdote, se chamava Caifás. E eles faziam uma reunião para entender como nós vamos prender, como nós vamos trair e como nós vamos matar Jesus. Como nós faremos? Como nós usaremos de traição para o matar? O Cordeiro já venceu. Se eu não entender de novo, falar: o Cordeiro já venceu. Porque a Páscoa passa a ser uma tradição em Israel. E na Páscoa os judeus iam para Jerusalém se unir. Judeus de todas as regiões, os árabes, os cretenses, os que viviam nas regiões da Ásia, todos vinham para Jerusalém se reunir para a Páscoa. E reunidos juntos ficavam até 50 dias pós-Páscoa, numa festa que comemora 50, o Pentecostes. Tudo bem? Só que Jesus está preparando o cenário. Sabe o que ele está dizendo? Ele não disse ainda, mas vai dizer:
em Atos 1:8 para os seus discípulos: olha, o poder de Deus vai vir sobre vocês. Vocês vão pregar em Judeia, Samaria e nos confins da terra. Mas antes que vocês possam ir, eu vou trazer a vocês. A primeira multidão que ouviu a pregação da palavra, tinha gente de tudo quanto é lugar, não era só morador de Jerusalém. E a semente do evangelho já foi ser plantada para lá, mas não vou me adiantar na história, porque o Cordeiro sempre vence. Mesmo quando o cenário não parece de vitória, o Cordeiro sempre vence. E eu vou te mostrar porque o Cordeiro sempre vence. Porque na tradição judaica também ele veio para cumprir. Um rei, ao sair de seu palácio, ele recebia um perfume específico real. E ao andar pelas vilas, pelas cidades, o pessoal sentia sua fragrância antes e sabia: opa, o rei está chegando, o rei está vindo, o rei chegou. O rei recebia um perfume. Jesus está reunido com seus discípulos, foi Mateus 26, versículo 2. Ele está dizendo: é Páscoa, está chegando, eu vou ser entregue, fiquem tranquilos. Enquanto isso, uma reunião em paralelo já está falando como nós vamos matar, como nós vamos matá-lo. Até o versículo 5 ele está dizendo isso: como nós vamos deliberar, como nós vamos matar. E um fala assim: ah, não, que não seja no meio da festa, porque tem muita gente, tem muito tumulto. Enquanto Jesus está em casa, uma mulher se aproxima. Ele está na casa de um homem chamado Simão, que era leproso. Um homem que tinha história com ele. Uma mulher se aproxima, e sem trocar palavras com Jesus, versículo 7 diz que ela começa a derramar sobre ele um perfume. Para quem olhasse de longe, posso que essa mulher ficou louca. Para quem enxergasse com revelação, ela está ungindo um rei. Vocês estão aqui? Porque mesmo que Ezequiel aparecesse, não estou brincando, Ezequiel, só para... não podia perder a piada. Hã? Ele estava para ungir um rei que sairia para reinar. A aparência dele nos próximos capítulos não é de um rei reinando, é de alguém apanhando, é de alguém passando por flagelos, é de alguém levando chicotadas, é de alguém com uma coroa de espinhos na cabeça, é de alguém com pregos traspassados nas mãos e nos pés. Mas o seu perfume já dizia: o Cordeiro vai vencer, o Cordeiro já venceu, o Cordeiro já venceu, o Cordeiro já venceu. Páscoa é preparo, é entrega, mas é passagem para um tempo novo. O Cordeiro vai vencer sobre a tua vida. Oh! Em toda a Páscoa tradicional que o judeu conhecia até então, o Cordeiro era morto, sacrificado, e morto permanecia. Só que Deus estava para inaugurar uma Páscoa diferente. Não uma Páscoa temporária, uma Páscoa definitiva. O que o inimigo não contava é que o sacrifício do Cordeiro não era o fim. O sacrifício do Cordeiro era o começo. O Cordeiro natural era sacrificado e morria. Na Páscoa perfeita, algumas coisas morrem, mas há um poder que sopra a vida. Há um poder que sopra a ressurreição. Nomeie todos os líderes que você possa pensar, os maiores avivalistas da humanidade: John Wesley, Martim Lutero, Wycliffe, os maiores papas que já existiram, os líderes de todas as religiões existentes na terra, precursores de toda a crença que a humanidade se baseia em diversas vertentes. Para todos eles, com um Google, eu te digo o dia que nasceu e o dia que morreu. Mas o meu e o teu Senhor, ei, se você for olhar, a sua data de morte não existe. Ao invés de lápide, tem uma placa dizendo: ele não está mais aqui. Ele não está mais aqui. Ele não está mais aqui. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele venceu a morte.
Cordeiro venceu. Quando todos achavam que a morte dele encerraria com um ciclo lindo, na verdade a morte dele estava inaugurando a melhor etapa da humanidade. A etapa que o homem tem a opção de redimir os seus pecados eternamente, reconhecendo o seu sacrifício. O que Satanás não esperava é que o Cordeiro que se levantou para morrer, surpreendentemente levantaria. Marcos 16:1 que nos diz que passou o sábado. Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé pegaram aromas para ir ungí-lo. Tarde demais, devia ter ungido junto com a primeira Maria ali que ungiu. Elas estão no caminho e uma pensa: calma aí, deixa eu pensar um negócio. Versículo 3. Somos 3 mulheres. Tem alguém inscrita no CrossFit? Porque tem que ter força para mexer na pedra. E agora? Tem alguém que faz cross? Maria falou: eu não, a última vez que eu malhei nem lembro. E quem vai empurrar a pedra do sepulcro? Quem vai acabar com o impedimento que está na frente? Quem vai tirar a pedra porque lá dentro tem morte? Elas não estão indo encontrar alguém que ressuscitou, elas estão indo honrar o corpo de alguém com bálsamos. Elas estão esperando encontrar morte. E quando elas chegam, surpreendentemente, elas notam que a pedra que já era muito grande já havia sido removida. Primeira coisa que a Páscoa definitiva nos faz é que as pedras impossíveis são movidas do caminho. Que o que você não pode fazer sozinho, Ele faz para você. Que o que você não conquista sozinho, Ele conquista para você. É Páscoa ao Senhor. Quais são as pedras que estão diante da caminhada? Ele arranca as pedras que você sozinho não poderia. Você talvez esteja pensando: como isso se resolve? Como isso acontece? Como isso vai? Quando você chegar lá, a situação já vai estar resolvida. Eu estou profetizando isso sobre alguém. Você tem algo essa semana a resolver e não sabe como. Quando você chegar lá, Deus já vai ter removido para você. Oh, é Páscoa! Elas entraram no sepulcro, e quando entraram não viram nada a não ser um moço sentado à direita, vestido de um alvo manto, e começaram a ficar com medo. Ele falou: não fiquem com medo. Vocês estão buscando Jesus, não é isso? O que foi crucificado? Olha o que eu te falei. Ele não está aqui. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. A Páscoa que antes só celebrava a passagem da escravidão para a liberdade, agora pode celebrar a derrota da morte e a vitória da vida. A vida venceu, o Cordeiro venceu, a morte não teve poder. Há um ditado popular que diz que na vida há jeito para tudo, só não há jeito para a morte. Mentira, porque para a morte Ele deu um jeito, para a morte Ele resolveu. Eu sou do povo que tem solução até para a morte, que vence a morte na Páscoa, que vence a morte pelo Cordeiro. Deixa eu te dizer, igreja, o Cordeiro venceu. Venceu. Oh! Está dizendo: mas isso, pastor, é para aquela época. É só aquela época? É? E o apóstolo Paulo que diz então, muito depois da morte de Cristo e ressurreição, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 55: onde, ó morte, está a tua vitória? Onde, morte, está teu aguilhão? Aguilhão que feriu os pés de um animal que tentava bater. Onde está o teu poder de me ferir? Onde está? Graças a Deus, versículo 57, que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. A cruz está vazia, o trono está ocupado. Ele vive, Ele ressuscitou, Ele venceu a morte. Não há opressão que me receba, mas eu recebo vida de Deus. Oh! O que aconteceu com esse cordeiro? Esse cordeiro agora está ocupado.
Você já foi chamado para uma festa top? Aquela você tem que responder o RSVP. Quando é top demais. No meu casamento com a pastora, eu tenho que confessar um negócio. A gente quis fingir que era um casamento chique. A gente fez RSVP no convite, que era a gente mesmo. Para os convidados dela eu ligava: o senhor vai no casamento de Felipe com Mila? E o pessoal não me conhecia assim. Eu vou. Nossa, casamento chique, o cara já pensar. Tem até cerimonialista, eu, o noivo. Para os meus convidados ela ligava: você vai no casamento do Felipe e da Mila? Até que um dia essa teoria caiu. Mas rapaz, essa voz é tão parecida com o noivo. É, realmente, eu não sei o que está acontecendo. Uma festa está sendo preparada. RSVP, com o máximo de francês que eu sei falar, é responder s'il vous plaît. Responda, por favor. Atenda ao convite, por favor. E a festa que Ele está preparando é para mim e é para você. O cordeiro não é mais aquele do filme de Hollywood, ensanguentado, pingando sangue com a coroa. O cordeiro já venceu. Mesmo que Renan chegasse junto a Ezequiel. Vocês estão animados com os microfones hoje, está tudo bem aí? Estão só preparando o mistério mover? Aleluia, então vai dar tudo certo. Mesmo que eles cheguem, vocês são convidados a essa festa também. Só respondam, s'il vous plaît. Apocalipse capítulo 19, versículo 4 diz que os 24 anciãos e os 4 seres viventes se prostram adorando a Deus. 24. 12 são as tribos de Israel no Antigo Testamento. 12 são os discípulos do Novo Testamento. 12 mais 12, 24. Caso não saiba, brincando com a math para você. 24 é o símbolo bíblico da aliança de Deus para com a humanidade. Tem 24 anciãos adorando. Ezequiel nos mostra, e o verdadeiro Ezequiel, não o que apareceu aqui, Ezequiel o profeta nos mostra que a glória de Deus ele via com 4 seres viventes. É a figura da glória de Deus. Então parou tudo agora, não tem nada mais importante. É a humanidade e a glória de Deus prostrados adorando alguém que está sentado num trono. Ele está sentado num trono e está todo mundo dizendo amém, aleluia, amém, aleluia, amém, aleluia. E do trono vem uma voz que diz: louvado seja o nosso Deus, todos os seus servos, vocês que temem, pequenos e grandes. Ei, hoje de manhã eu disse que ele rompeu com o silêncio. Do trono vem uma voz, versículo 6, como de grande multidão, voz como de muitas águas, voz de trovões que dizia: aleluia, reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, o Todo-Poderoso, o Todo-Poderoso. Ei, o Cordeiro já venceu. Reina o Senhor. Esta é a cena final. A Bíblia acaba em Apocalipse 22, eu estou em 19, gente. É a cena final da história. Nessa festa não tem bicão. Todo mundo respondeu antes. S'il vous plaît, responda. Responda, porque Ele está te chamando enquanto é tempo. E quando você olha, que festa é essa, cara? Que voz é essa que vem do trono? Aparece alguém com uma faixa. Sei lá, estou viajando, mas aparece. E na faixa está escrito, versículo 7: nos alegremos, exultemos, porque chegou a hora das bodas. Chegou a hora das bodas do Cordeiro. A noiva está preparada. A Bíblia é a história de um casamento, de um noivo que se esforçou para que a noiva tivesse a chance de se casar. E quando você para e fala: meu Deus, a festa, na verdade eu sou a noiva. Meu Senhor Jesus, cheguei para as bodas,
cheguei para a festa que está preparada para o Cordeiro. Eu jamais estaria aqui se Ele não tivesse entregado por mim. A noiva está preparada. Foi permitido ao Cordeiro vestir linho fino, resplandecente e puro, porque o linho fino são as obras dos santos. E Ele diz, escreve: bem-aventurados, alegres são os que receberam o convite. Os que receberam o convite, deixa eu vir para a ceia do Cordeiro, porque essas palavras são reais e verdadeiras, Senhor. Para esta festa eu não vou ficar de fora. Nessa noite eu respondo, na terra eu me preparo para que um dia eu viva isso nos céus, onde tudo pare e eu adore a Ti, a Ti. Honra, glória, força e poder. Vamos, igreja, adoro. Honra, glória, força e poder. Toda honra e honra, glória, força e poder. Honra, glória, força e poder. Sim. Honra, glória, força e poder. Honra, glória, força. Santo, santo. Santo, és incomparável, não há outro como Tu, sobre a terra e céu. Santo, és incomparável, não há outro como Tu, sobre a terra e céu. Páscoa marcou a história do povo de Israel com Deus. Só que é pouco demais usar a Páscoa só para libertação da escravidão, para força para conquistar, para renovo de aliança. A Páscoa tem que ser usada como atestado definitivo de ressurreição e vida. E enquanto eu viver na terra, minha função na vida vai ser adorar ao Cordeiro. Vai ser dizer: Cordeiro, eu estou me preparando para as bodas. Eu respondo ao teu convite. Minha agenda não vai ser mais importante, meus compromissos não vão ser mais importantes, minhas prioridades não vão ser outras, senão agradar ao Cordeiro que venceu, ao Cordeiro que venceu, ao Cordeiro que venceu. Há uma glória de Deus vindo sobre nós quando nós começamos a adorar a Deus. Eu quero te fazer um convite: vamos adorar ao Senhor, vamos adorar ao Senhor. Vamos cantar uma canção ao